Já deu. Boa tarde a todos. Estamos reunidos em comissões de conjunto, Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, presente eu, Kleber Davi, presidente, relator Wilson do Povo e membro Renato de Moraes. Pela Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, presidente o Marcelo Kraus, o relator José Maria Silva e o membro Tenente Melo. Eu solicito a técnica administrativa Débora fazer a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 16ª reunião ordinária. Aos 23 dias do mês de abril de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva e Renato Nascimento de Moraes. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno, a reunião foi presidida pelo vereador Kleber Davi. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 15ª reunião das Comissões de Constituição, Finanças, a qual foi aprovada pelos membros presentes da comissão. Após, o presidente colocou em discussão os seguintes pareceres da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.284, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município de Itajubá a Semana de Brincadeira de Rua e da outras providências de autoria do vereador Sebastião Silvestre da Costa. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer do relator ao projeto de lei 4.281, que declara de utilidade pública municipal o Centro de Recuperação para Mulheres, a DASA, e da outras providências de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Kleber Davi e Wilson Batista Paiva. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de abril de 2018. A ata está em discussão. Em aprovação, aprovada. Solicito, então, a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 101/2016, assunto disciplina, parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, Minas Gerais, e da outras providências. Presidente, pela ordem, só para correção, a ata que leu foi da de obras? Não, foi da legislação e redação. Obrigado. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores ao projeto de lei complementar 101. Inicialmente, vale destacar que, dentre as competências municipais, insere-se o de legislar sobre o interesse local e a de promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, conforme dispõem os incisos 1º e 8º do artigo 30 da Constituição Federal. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Município, mais especificamente no artigo 145, diz que são instrumentos do planejamento urbano, entre outros, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo, de edificações de posturas, transferência do direito de construir. O artigo 182 e o artigo 30 da Constituição, combinado com o artigo 12 da Lei Orgânica, dispõe que compete ao município executar as políticas públicas de desenvolvimento urbano em seu território e elaborar o seu plano de desenvolvimento integrado, estabelecer normas de edificação, loteamento, zoneamento urbano e rural, observada a função social da propriedade. O Plano Diretor de Desenvolvimento da Ocupação e Uso do Solo, vamos encontrar no seu artigo 54, que as atividades econômicas de prestação de serviços de atendimento geral se localizarão nas vias coletoras e arteriais, respeitadas as limitações das zonas em que se situam e as medidas mitigadoras de impactos, de maneira que sua ocupação não prejudique o escoamento do fluxo de tráfego e a articulação viária. Por outro lado, na mesma seção, o artigo 59 diz que a ocupação e o uso já existentes à época da aprovação do plano diretor, que situam em áreas impróprias ou que não se enquadram nas definições estabelecidas, podem permanecer no local como uso não conforme, adotando medidas que amenizem os impactos causados e sendo vedada sua expansão, permitindo-se apenas as obras necessárias à manutenção das construções existentes. Assim, em conformidade com a nossa lei orgânica, bem como o plano diretor, devemos sempre pautar pelo planejamento adequado nas ações que estejam diretamente ligadas ao assunto em pauta, evitando dessa maneira qualquer dano a todos os envolvidos e afronta ao real interesse público.
Por isso que o uso do solo em qualquer município depende, em regra, da prévia aprovação do governo municipal, visando proteger o interesse coletivo. Para tanto, os interessados requerem a concessão e as autoridades competentes, com base na legislação específica, depois de constatarem que a pretensão se enquadra nas normas legais, deferem o pedido e emitem o competente alvará ou autorização assemelhada. O zoneamento urbano consiste na repartição da cidade e das áreas urbanizáveis, segundo sua precípua destinação de uso e ocupação do solo. Embora seja um eficiente instrumento urbanístico no planejamento de qualquer cidade, há que ser utilizado com prudência e planejamento pelo administrador, pois a simples alteração de uma área ou limitação de desenvolvimento de determinada atividade produz substanciais alterações econômicas e sociais na cidade. Assim, fica evidente a importância da lei local que cuida do parcelamento, ocupação e uso do solo, com o objetivo de orientar não só a devida repartição do solo, em conformidade ao interesse público e social, mas também servir de ponto norteador na repartição territorial, sempre em consonância com a lei orgânica. No caso do projeto em análise, conforme exposto na justificativa, mesmo com o respaldo legal na legislação citada, a alteração pretendida, além de uma necessidade natural de se adaptar à realidade local, é também uma necessidade de adequação em decorrência da alteração proposta no projeto de lei complementar 100, que dispõe sobre a alteração do plano diretor. Preliminarmente, destacamos a necessidade de realização de audiência pública para a devida tramitação do projeto em análise, eis que, em nosso entender, qualquer alteração de dispositivos de lei que disponha sobre o uso e ocupação de solo necessitará da citada consulta pública. No caso específico, como estamos discutindo sobre o novo diploma que trata o assunto, principalmente pela alteração do plano diretor em vigência, que também ocorre na casa, entendemos que as audiências públicas deverão ser realizadas com certa sintonia em relação aos projetos que tramitam, pois as duas propostas tratam de assuntos correlatos e complementares. Dessa forma, reafirmando o exposto na justificativa, após a ocorrência de várias reuniões na Escola Municipal Teodomiro Santiago para apresentação de todo o trabalho à população, também existe a necessidade da realização de audiências públicas por iniciativa do Legislativo Municipal como parte complementar da proposta ora analisada. Apenas a título de conhecimento, existem decisões firmadas no Judiciário sobre obrigatoriedade da Câmara Municipal também deverá fazê-la durante a tramitação do projeto de lei complementar. Enfim, referente à realização de audiências públicas, em nosso entender, vai caracterizar ao processo legislativo maior legitimidade em relação às alterações propostas pelo chefe do Executivo, eis que trata-se de lei municipal que dispõe sobre verdadeiro norteador do desenvolvimento territorial do município e um dos momentos de discussão de suas alterações. Em relação ao quórum de deliberação decorrente da exigência de lei complementar para dispor sobre a matéria, reafirmamos obediência à lei orgânica do município por expressa determinação contida no artigo 47. Já em relação a toda a questão técnica que cuida da proposta legislativa, principalmente por envolver conhecimento de área diversa do direito, ressaltamos que essas deverão ser debatidas e esclarecidas junto aos técnicos do Poder Executivo envolvidos no projeto ou mesmo através de entidades educacionais e sociedade civil organizada, conhecedores do assunto. Destacamos também que os elementos sobre o interesse público dessa alteração devem ser analisados e deliberados pelas comissões e plenário da Casa Legislativa, sempre pautados com informações suficientes e esclarecedoras e, quando necessário, deverão ser solicitadas junto ao próprio Executivo. De forma geral, após a análise dos dispositivos da proposta, constatamos que uma concreta sincronia entre os projetos de lei complementar 100 e 101, que dispõem respectivamente sobre o plano diretor de uso e ocupação de solo. Também considerando o disposto no artigo 130 do presente projeto de lei, verificamos a revogação da Lei 1774 e Lei 1988, que tratam, respectivamente, parcelamento do solo urbano e zoneamento, regulamento o uso do solo nas diversas zonas de perímetro urbano do município de Itajubá. Assim, caso venha a ser aprovado, o novo diploma tratará de forma integrada as definições e assuntos tratados nas duas leis, sempre de forma harmônica com o plano de diretor de desenvolvimento integrado. Mesmo com todos os anexos apresentados de maneira aparentemente harmoniosa, é necessário informar que não possuímos conhecimento técnico na área capaz de realizar uma análise técnica detalhada, o qual deverá ser realizada por profissionais capacitados no assunto junto ao Executivo. A título de nova observação, conforme já realizado no parecer do projeto de lei complementar 100, destacamos a necessidade de encaminhamento concomitante de mais duas leis junto ao plano diretor de parcelamento, ocupação e uso do solo e a lei que dispõe sobre o Código de Edificação, porque são normas que se complementam, regulamentando todo o processo de desenvolvimento do município, quando o assunto é parcelamento, uso, ocupação, edificação e reforma. Ocorre que, apesar do encaminhamento por parte do Executivo do projeto que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo, que pretende revogar
principalmente a Lei 1988, até o presente momento, temos informação que não foi encaminhado o novo projeto que dispõe sobre o Código de Edificações, instituído da Lei 1755. Não existindo essa harmonia entre as citadas leis municipais, caso venha a ser aprovados os projetos de lei complementar 100 e 101, poderá existir certa incompatibilidade entre aquilo que foi alterado e aquilo que não será, podendo existir séria divergência em alguns pontos, impedindo a real aplicação da nova legislação. São formalidades e pontos essenciais que necessitam de certo cuidado para o real alcance do interesse público e a correta operacionalização de toda a legislação que pretendesse alterar. Interessante observar todas as abreviações contidas no projeto e verificar se existe no texto da própria lei os respectivos significados. Caso não fique visualizado de maneira fácil o significado das abreviaturas, mesmo que previsto no texto inicial ou anexo ao projeto, seria didático especificar cada uma delas para a correta interpretação da futura norma. Apenas para exemplificar, citamos o parágrafo único do artigo 10, que faz referência à Comissão de Acompanhamento e Implementação e ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Na citação do CAI, a sua referência está na forma completa, enquanto do PDDI cita apenas as iniciais do diploma legal. No artigo 9º, verificamos que o caput está com sua redação e sentido incompletos. No caso, sugerimos nova redação que adexe ao pretendido nos seguintes termos. Artigo 9º. Ficam impedidos de exercer atividades no município de Itajubá. No mesmo artigo 9º, inciso 1º, sugerimos a adequação do termo quadro 2 para quadro 5.2, conforme a identificação prevista no próprio anexo 5º. Objetivando deixar o artigo 12 mais claro e sem qualquer possibilidade de questionamento, principalmente porque encontra-se no início da seção 3, sugerimos o acréscimo de pequeno complemento em sua redação nos seguintes termos. Artigo 12. As atividades enquadradas nos grupos 2, 3, 4 ou 5, especificadas no artigo 10 dessa lei, são consideradas causadoras de repercussões negativas. Referente ao parágrafo 2º do artigo 13, diz que os órgãos municipais responsáveis pelo licenciamento das atividades poderão dispensar medidas no quadro do anexo 5 desta lei ou acrescentar outras, de acordo com a sua avaliação. Aqui entendemos importante complementar ou mesmo adequar a redação do dispositivo com algum critério técnico e objetivo para a ação pretendida, pois, na forma como está, acaba deixando muito aberto para a administração pública decidir. No caso, sugerimos, no mínimo, um complemento da parte final da redação nos seguintes termos. Parágrafo 2º. Os órgãos municipais responsáveis pelo licenciamento das atividades poderão dispensar medidas previstas no quadro 5.1 do anexo 5 desta lei ou acrescentar de acordo com sua avaliação, sempre precedido do devido estudo técnico. Ainda, nos artigos 13, 14 e 15, quadro da referência ao quadro 1 do anexo 5, fazer a devida correção para quadro 5.1 do anexo 5. Caso as comissões entendam necessário, também poderá complementar nos seguintes termos. Quadro 5.1, comércio varejista, comércio atacadista e serviços. Caso decida por esta forma, visando manter um padrão em todo o texto legal, também deverá ser realizado nos demais dispositivos. No início do artigo 22, sugerimos acrescer o termo obrigatória, logo após a palavra condição. No artigo 41, importante que seja acrescido um novo parágrafo 3º com o objetivo de instruir o projeto no caso de afastamento frontal superior ao estabelecido no anexo 2 da lei. O artigo 46 diz que poderão avançar sobre a área do afastamento mínimo lateral ou de fundo sem prejuízo da taxa de permeabilidade e respeitados os limites estabelecidos pelo Código Civil. No caso da referência e citação ao Código Civil, seria prudente especificar sua identificação conforme o usual na técnica legislativa. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Referente aos empreendimentos habitacionais de interesse social, nos termos do artigo 64, assim como já destacado no projeto de lei 100, dispõe sobre alterações no plano diretor, observamos que atualmente encontra-se em plena vigência a Lei Complementar 73, que dispõe sobre a regulamentação das diretrizes para aprovação de projetos habitacionais. Aliás, em detida análise à Lei Complementar 73, verificamos que o diploma é bem abrangente em relação aos projetos habitacionais. Com efeito, necessário cuidado, estudo e questionamento junto ao Executivo sobre a real intenção da lei vigente e possíveis aplicações das novas leis em relação ao assunto. Quando da análise do projeto de lei complementar 100, destacamos o seguinte. Assim, em homenagem ao correto e devido planejamento, além do conteúdo no artigo 177 do projeto de lei, com a promoção das respectivas regulamentações e atualizações ali contempladas, também entendemos necessário cuidadosa pesquisa na legislação municipal, com a finalidade de atualização de outras leis.
Dessa maneira, consideramos que estamos falando da legislação cuja iniciativa é exclusiva do chefe do Executivo, entendemos importante a realização de detida análise e discussão quando nos referimos a empreendimentos habitacionais de interesse social. Eis que teremos alteração no plano diretor e na lei de parcelamento, ocupação e uso do solo em nosso município, além de um regramento sobre o assunto em plena vigência. Referente ao contido no artigo 67 do projeto em análise, vale destacar que o assunto também é disciplinado na Lei 6.766, que trata sobre o parcelamento do solo urbano. No caso do artigo 75, diz que a aprovação do projeto de parcelamento deverá ser confirmada em decreto do Poder Executivo no prazo máximo de 180 dias contados da sua publicação, devendo o proprietário dar início ao processo de registro do mesmo em cartório de registro de imóveis. Não traz o dispositivo qualquer informação em caso de descumprimento dos 180 dias. O parágrafo 2º do artigo 77 estabelece que, em substituição à transferência de área ao município de que trata o inciso 2, poderá ser admitida a transferência ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Na realidade, sem adentrarmos na conveniência ou não das transferências, necessário verificar a existência do fundo, as regras de seu funcionamento e a real situação do mesmo na atualidade, pois trata-se de ações complementares. O artigo 80 dispõe que as calçadas devem ocupar percentual mínimo em relação total da via para cada lado, devendo apresentar no mínimo 2,40 metros de largura. Aqui, apesar de não existir qualquer irregularidade no dispositivo, seria uma boa oportunidade para um melhor detalhamento sobre as calçadas, eis que trata-se do principal meio de deslocamento dos transeuntes municipais. Já no artigo 91, que os desmembramentos de glebas acima de 4.000 metros quadrados estão sujeitos à transferência ao município de, no mínimo, 15% do terreno para instalação de equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público. Complementa o parágrafo 1º, dispondo em substituição à transferência ao município, poderá ser admitida a transferência aos fundos de educação e de saúde de valor financeiro equivalente. No caso específico do artigo 91, concretizando-se o permissivo no parágrafo 1º, a nosso ver, poderá ocorrer a falta dos espaços para instalação de equipamentos urbanos e comunitários, deixando o futuro espaço sem atendimento à correta distribuição de áreas necessárias à localidade. Entendemos que o assunto tratado no artigo 91 merece cuidadosa discussão, evitando problemas caso venha a ocorrer sua implementação. Referente ao desdobro e do remembramento contido no artigo 94, vale o mesmo raciocínio desenvolvido no artigo 75 em relação ao prazo. No artigo 96, que trata sobre o desdobro, considerando o fracionamento de lote resultante de parcelamento aprovado ou regularizado, seria importante fixar e deixar expresso algumas regras básicas aplicadas ao caso. No parágrafo único do artigo 99, apenas para uma redação mais clara, sugerimos uma alteração na redação. No artigo 102, quando faz referência a órgãos da administração municipal, sem qualquer especificação ou denominação de secretaria, entendemos que não seja a maneira mais adequada de redação. Considerando que o capítulo 9, que trata sobre as infrações às normas urbanísticas, diz no parágrafo 1º do artigo 109 que as penalidades e o valor das multas correspondentes a cada infração estão estabelecidas no anexo 11 desta lei e no anexo as multas estão previstas em unidade fiscal do município, entendemos que poderá ser acrescido novo parágrafo ao dispositivo. Também sugerimos complemento à redação do parágrafo 2º ao artigo 111, especificando as obras necessárias que poderão ser realizadas. No parágrafo 1º do artigo 122, complementar a redação, estabelecendo que a junta de julgamento de recursos deverá ser nomeada através de ato administrativo próprio, via chefe do Executivo Municipal. O caput do artigo 128 diz que são partes integrantes dessa lei os anexos 1 a 12. Acostado ao projeto, verificamos apenas 11 anexos, sendo necessária a correção do dispositivo. No parágrafo único do artigo 128, diz que 2 anexos poderão ser alterados por ato do Executivo com base em parecer técnico elaborado por órgãos municipais. Nesse caso, após qualquer alteração, seria prudente prever que as mesmas deverão ser incorporadas aos respectivos anexos, realizando a devida compilação das modificações. Por fim, o artigo 130 revoga a Lei Complementar 8 e a Lei Municipal 1988. Apesar de tratar-se de lei complementar, entendemos que a presente proposta não é a norma correta para revogar a Lei Complementar 8, que inclusive já está expresso no projeto de Lei Complementar 100, que altera o atual plano diretor.
Entendemos que a citação da lei complementar no dispositivo deverá ser revista. Ainda no mesmo artigo 130, também será necessário fazer a correção na citação da Lei Municipal 1988, pois o ano correto para a publicação é 94. Voto dos relatores. Após a análise ao projeto de lei complementar 101, conforme exposto, concluímos o seguinte: necessidade de realização de audiências públicas durante sua tramitação na Câmara Municipal, sempre em consonância com o projeto que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Necessidade de realização de discussões técnicas com representantes do Poder Executivo responsáveis pelo projeto de lei e ou busca de orientação via instituições de ensino e organizações civis sediadas no município com know-how técnico nas respectivas áreas em discussão. Realização de correções e sugestões retroapontadas no desenvolvimento de todo o parecer. Votação em plenário somente após aprovado o plano diretor. Quórum de deliberação através de maioria absoluta. Analisar e discutir demais assuntos ou alterações que ocorrerem durante o trâmite do projeto, observando sempre os aspectos legais exigidos ao caso. Verificar e solicitar o encaminhamento do projeto de lei que dispõe sobre o Código de Edificações para que ocorra uma votação concomitante ao projeto de parcelamento, ocupação e uso do solo. Câmara Municipal de Itajubá, 12 de abril de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Bom, após esse extenso parecer, eu gostaria de orientação antes de colocar em discussão em relação à quantidade de correções que deverão ser feitas nessa proposta. Não sei, Luiz, como é que pode ser feito isso, se isso retorna ao Executivo para correção, porque tem mais correção do que artigo aqui. Tem mais correção. Porque eu acho que não caberia às comissões fazer a correção. Eu entendo também que, em razão desse número de correções, eu entendo, viabilizou aqui para as comissões, né, fazer qualquer ajuste nesse sentido. Com o parecer aprovado pela comissão, o parecer do relator, aprovado dos relatores, né, aprovado pela comissão, o melhor caminho seria também devolver o projeto ao Executivo para melhores estudos e o parecer Exatamente. acompanhando, parecer feito pelo Executivo, para aí daí iniciar um novo projeto, no caso, aí, com as alterações que forem possíveis. A comissão, as comissões, nesse caso, continuaria, o projeto não sai de pauta, não, ele continua em pauta, apenas retorna ao Executivo para ajustes. Okay. Havendo necessidade de algum debate nessa fase de ajuste, as comissões reuniram novamente com técnicos da Prefeitura para esclarecimentos de algum desses ajustes aí. O que não pode acontecer, no meu entender, eu acho que, já que foi feito algum estudo, a Prefeitura simplesmente fazer o que tem que fazer lá e devolver sem conversar, sem explicar isso. Eu acho que, antes dela devolver o substitutivo, eu entendo que seria bom se alguém de lá viesse fazer uma explanação, a comissão pedir isso, para que alguém viesse lá fazer uma explanação desse substitutivo. Olha, foi falado isso aqui no parecer, mas, de repente, isso aqui não é essa saída, ou não é essa, tal. É uma explicação técnica a respeito disso. Eu acho muito importante nesse sentido. Para que não venha o substitutivo, tome parecer de novo, mais alterações e tal. Então, esse debate preliminar, antes do substitutivo chegar aqui, eu acho que a comissão devia solicitar também, meu entendimento. Bom, o parecer tem discussão. Posso dar uma palavrinha? Vereador Wilson. Tá. Boa tarde a todos, né, dessa comissão, presidente Kleber. É o seguinte, desde quando eu tomei posse como vereador, a maioria de todos os engenheiros civis vem perguntando, pedindo para mim, para ver o que a gente pode fazer em melhoria no plano diretor. Inclusive o engenheiro Valdir, Dr. Paulo, ou outros engenheiros assim civil, que é credenciado no CRES. Qual ideia que eu tive aqui, vendo isso aí, que é bastante intenso, né? Muita matéria, como você mesmo falou, recolhia para ele ser estudado de uma forma melhor. Então, eu vejo assim, da seguinte forma, como eu não sou leigo nesse assunto, eu não posso criticar, ver o que é bom e o que não é. Eu percebo que os donos dos terrenos foram prejudicados e perderam muito, inclusive minha família perdeu em construções novas, agora 2,40 metros para dentro de recuo. É bastante. E o que o Valdir vem me falando, que a família vem queixando,
que as pessoas têm um lote só, ou são pequenos, além dos lotes ainda ser pequeno, ainda perdeu 2,40 metros para dentro. Então, o que eu sugeria? Eu sugeria, se o senhor estivesse de acordo, que eu ia convidar o engenheiro Valdir, que é bem conhecido na cidade, sempre está fazendo plano, ele entende bem o assunto, ele faz parte dessa comissão de engenheiro civil, consultor de obras, para ele vir também participar da comissão, se é que isso é possível. Bom, vereador, só queria posicionar o seguinte: após a gente vencer essa etapa de correção das sugestões e a gente der o parecer favorável ou não, a Comissão de Obras já tem planejado essa audiência pública, que aí sim, os engenheiros, a ENAI, a própria Associação Comercial, o CIMEI, devem ser todos convidados para vir discutir, aí já é o plano, né? Porque eu vejo que tem muita sugestão de redação, então isso são coisas que têm que ser corrigidas lá dentro da Prefeitura. Né? A gente fala da revogação da lei 1988, quer dizer, então você está criando uma lei que vai confrontar uma lei que já existe sem revogar aquela lei. Então não é problema nosso, é problema de quem está fazendo a lei complementar. Então essa sugestão do Luiz, que eu acho viável, retornar isso à Prefeitura, ela faz correções de redação, de confrontamento. Depois, sim, vem um técnico da Prefeitura e a gente pode discutir pontualmente esses problemas. Eu acho que é isso, né, Luiz? É isso mesmo. O que você me permite, vereador, é o seguinte, se a gente for ouvir todos os construtores, todos os engenheiros... mas a audiência pública vai ser para isso. Mas mais para ouvir mesmo, porque não dá para atender todos. Porque o plano, pelo que eu percebi aqui, ele bem, digamos assim, futurista mesmo. Ele planeja uma cidade bem mais avançado do que está hoje aqui. Então, nós também não podemos também atender a todos. Tem que ser um meio termo. Agora, para essa discussão ser iniciada com a população, igual o presidente disse, é o seguinte: primeiro precisa vir um projeto sem esses erros materiais, essas coisinhas que foram apontadas. Tem que vencer essa etapa primeiro. Pelo menos isso aí tem que ser corrigido. Agora, as questões aí de afastamento, largura de via, essas coisas é uma segunda etapa que existe, claro, tenho certeza que as comissões irão ouvir a comunidade, mas não quer dizer também que vão mudar, certo? É ouvir, né? De repente, o vereador tem essa prerrogativa de apresentar emenda assim, para alterar alguns dados aqui, sim, entendeu? Mas eu acho que tem que ser tudo bem balizado nesse sentido, que é vantagem para a cidade, o que não é, porque vão aparecer pedidos das audiências públicas aí, porque aqui na Secretaria Legislativa eu tenho recebido inúmeros construtores aí, investidores, para eles tudo isso aqui está errado, entendeu? Mas por quê? Mexe no bolso também, né? Então, como se diz, aí Acho que eles me é comentaram. complicado. É justamente nós temos que isso. pensar, nós queremos uma cidade moderna, pensando no futuro, ou queremos uma cidade mais ou menos, entendeu? Tem que pensar isso aí. Então, o plano ele foi feito pensando numa cidade, na expansão urbana, pelo menos, não dá para mexer no que está, mas pelo menos uma expansão urbana, melhor, muito melhor do que está aqui hoje. Por exemplo, por isso que pede esses afastamentos, pede hoje, só pensando, só para ilustrar, se fosse exigido afastamento na marginal do Sapucaí, por exemplo, há 100 anos atrás, nós teríamos via coletora da Santa Rosa até na saída da cidade, o trânsito da cidade seria outro. Hoje já não é possível fazer isso, nós temos prédios na frente aí que não dá como fazer essa Em cima via. do rio. Então, tem que ficar atento a isso também. São dois projetos mais importantes da Câmara, que está hoje aqui, são esses dois que estão aqui. Tenha dúvida disso. Vocês foram premiados com eles e o serviço tem que ser bom agora, não adianta, né? Eu acho, me desculpa alongar aqui, presidente, mas eu acho o seguinte, que tudo é conversado, mas tem que pensar na parte técnica, que é melhor para a cidade, certo? Que vão aparecer sim, porque eu já recebi vários empresários aqui solicitando, muda isso, entendeu? Eu acho que tem coisas que tem que mudar mesmo, mas tem que ser muito bem pensado. Bom, parecer contínuo de discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Marcelo? O interesse tem que ser público e não individual, né? O que a gente vê, e eu também já fui procurado por algumas pessoas, muitas vezes fazem algumas solicitações e a gente percebe que a solicitação só vai beneficiar essa pessoa. Então, a gente tem que pensar no interesse público.
Não podemos pensar no interesse individual. É claro que eles estão no direito de pedir, mas nós, como vereadores, temos que avaliar todas essas situações, pensando no bem comum, com certeza. Parecer, Fabrício. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Kleber, técnico, Débora e nosso diretor Luiz. A reunião passada, a lei complementar número 100, nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fizemos na lei complementar número 100, correto? Correto. Mas na lei complementar número 100 nós não pedimos. Está aqui, vai ser lido o parecer agora. Sim, também. mas não tinha pedido ao executivo para que mandasse alguém já. Não, ainda não. Pedimos para fazer algumas correções sugeridas também, mas ainda vamos ver hoje o parecer como que veio, que vai ser lido agora. Então, nessa lei complementar, a gente vai ter o retorno do... Vai acontecer a mesma coisa ou na próxima já vai vir uma pessoa para explicar tudo para a gente? A ideia é que Porque a ideia... Só interrompendo, vereador, é o tempo. A gente está com o tempo assim, extrapolado praticamente. Então, se a gente for cada vez esperando um pouquinho, vai... Porque, por exemplo, essas alterações é simplesmente... de redação, não tem muita coisa. Por exemplo, aí está um artigo 80 das calçadas. Aí o jurídico fala assim, ó, vocês têm que ver como que vai ficar as calçadas. A gente não vai ter que ver isso. A gente tem que só aprovar uma coisa. Tecnicamente, ninguém entende aqui. Não tem nenhum engenheiro. Então, eu acho que isso aí tem que ser o mais rápido possível. Verdade. O interesse, Por exemplo, o interesse é mútuo, né? Então, a proposta número 100, eu tenho uma emenda aqui, pessoal, era isso que era combinado. Eu tenho uma emenda para colocar na proposta número 100 já, para mandar para o executivo. Então, se a gente começar a ficar nessa... Então, mas nessa fase do parecer, por enquanto, vereador, eu acredito que nós temos que vencer essa etapa. Ter um parecer onde você não tem erro de redação, não tem conflito de legislação, para que a gente chegue aqui e fale, bom, as comissões aprovam ou não aprovam, daí para frente ela entra em tramitação. Entre as emendas, entre as audiências públicas. Mas nós não temos como hoje aprovar um parecer com tantas ressalvas, não tem jeito. Essa é a minha dificuldade. Agora, com certeza, como o interesse é mútuo, é do Executivo, é do Legislativo e é da comunidade, eu tenho certeza, voltando hoje ou amanhã para a Prefeitura, semana que vem vai estar aqui de novo. Eu só queria, o vereador Molina está pedindo a palavra? Sim. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores. O que o Fabrício está colocando, é inevitável que a gente misture os dois assuntos, porque os dois andam juntos mesmo, né? O 100 e o 101. Eu estou entendendo o seguinte, lembrando da última reunião, esse 100, o 101, que nós estamos em discussão agora, caminha para votarmos o parecer e ele retorna para o Executivo para correções que são menores, né? Mas são um volume grande de correções. O projeto número 100, nós havíamos combinado, e depois de 15 dias, e esses 15 dias já passaram, né, nós voltaríamos aqui para uma nova conversa. Tá na pauta, o parecer já foi lido, não é isso, Débora? O parecer já foi lido. Então, hoje nós não vamos ler o parecer. O parecer já foi lido, e aqui nós voltamos à discussão, daqui a pouco, né? Daqui a pouco nós voltamos à discussão do número 100, para receber justamente as sugestões. Então, o que você tem aí, Fabrício, uma sugestão, vai ser o momento para entrar agora, daqui a pouco. Foi lido 2 semanas atrás. O parecer do 100 foi lido há 2 semanas atrás. Nós encaminhamos o parecer para o Executivo. Não. É aí que está o seu engano. A alteração... Não, deixa eu explicar, Fabrício. Nós seguramos justamente para receber as propostas. Então, a sua proposta agora está no momento certo. Nós vamos receber as propostas, vamos juntar tudo, juntar com o parecer e mandar de volta. Aí, daqui a pouco, nós vamos ter os 2 projetos de volta na mão do Executivo. Exato. Não, ainda não. Então, acho que o caminho é esse. Bom, só para tentar tirar o então, mal-entendido. a decisão das comissões seria o retorno. É isso, Luiz? Decisão é essa. Retornaria para a correção e depois a gente voltaria para votar. Como diz o vereador Molina, não teria que ler o parecer todo novamente. É isso, né? Se a comissão aprova esse retorno do projeto ao Executivo, do parecer, pelo menos, que eles têm um projeto lá, para que faça um reestudo em cima do parecer feito aqui. Do 100 e do 101. Por enquanto, do 101, né? Nós estamos agora no 101.
Bom, nós temos na pauta, ok, fechamos o 101, ok? Não, nós temos que votar esse parecer, não é isso? O parecer do relator está pronto, presidente. Nós temos que votá-lo, incluindo, Da forma que está. incluindo a nossa sugestão de que volte para o executivo. É isso, Luiz? É É isso. isso mesmo. Correto? E que coloque na pauta que retorne, Que retorne para com, o executivo. com Ok. um orientador da prefeitura para colocar para todo mundo o que vai ser feito. Depois, no retorno. Então o antes de parecer votar, né? seria aprovado com ressalvas, é isso? O parecer não está sendo aprovado. É o parecer do relator que está sendo aprovado para encaminhamento para a prefeitura. Para encaminhamento. Relator. Não é o parecer final. Entendi. É o parecer do relator. Todos estão de acordo, então? Então está aprovado dessa forma. Caminhado, né? E a outra discussão que nós conversamos aqui é o seguinte: se antes de ser protocolado o substitutivo, se pode vir alguém de lá vir fazer um esclarecimento das mudanças que foram feitas a partir desse relatório. Tá ok. Esclarecer, ó, fizemos essa, nós aproveitamos, ó, essa não, gente, não pode, tal. É um esclarecimento assim. É, exato. Isso também eu acho que deveria ser aprovado aqui, se vai esse questionamento. Põe em votação também, porque junto com o ofício também seguiria esse pedido aprovado pela comissão, que a comissão, antes de protocolar o substitutivo, viesse aqui os técnicos fazer uma explicação do substitutivo. Ok? Antes. Podemos aprovar também? Todo mundo está de acordo? Então está aprovado. Bom, eu tenho aqui também o parecer ao projeto da lei complementar número 100. Como o vereador Molino está falando, ele já foi lido. Ele seria lido novamente já com as correções, Débora? Qual seria a nossa decisão? Hoje ficou de apresentar as sugestões, né, que os vereadores tá certo. trouxessem para encaminhar junto com o parecer para o Poder Executivo. E nós temos essas sugestões, o vereador Fabrício disse que tem uma aí. Pode apresentar. Agora o problema é... Nossa, molhei tudo. Apresentar sem uma análise ali para dar uma... Será que... Eu acho que não tem... Não. Está no projeto. Então, não está aqui comigo. Bom, eu vou fazer uma análise rápida, que é... Vamos imaginar, são duas áreas de expansão que a gente chama de ZEU, né, que é zona de expansão urbana. Então, são duas áreas de zona de expansão urbana, onde no final vamos colocar lá no Jardim das Colinas, você pega e vai até o Ilhéus. Lá existe, no plano diretor atualmente, existe o ZEU e existe a área de AIS, né, que é a área de interesse social. Então, o que acontece? No plano diretor que está vigente agora, existem focos de áreas de interesse social, que com certeza já deve ter vindo pedidos de antigos proprietários para colocar, para quê? Para a implantação de loteamentos Minha Casa Minha Vida. Existem terras que não têm. Então, isso, para formar tipo um corredor de área de interesse social. Então, pegava desde o Jardim da Colina e até o Ilhéus. Então, toda aquela abrangência ficava de área de interesse social. Isso porque aí não é questão de individualidade de pessoas, mas sim de comprometimento de ter uma expansão, onde que temos o loteamento Nova Canaã, tem o do Moquém, tem o loteamento, tem o loteamento Canaã lá em cima. Então, aquela área, ela está simplesmente, foi delimitada por interesses próprios. Então, tem áreas que, para formar o quê? Para formar um corredor de áreas de interesse social, por causa da expansão habitacional até. Isso pensando num futuro melhor, além de melhorar o tráfego e tudo mais. E o outro eixo também é da BR-459, que liga Lorena a Poste Caldas, a mesma coisa. São áreas próximas do bairro Santa Rosa. Também o mesmo jeito. Então, fazer dois corredores, né, nas áreas onde que podem colocar Minha Casa, o projeto Minha Casa Minha Vida. Então, isso está aqui, está mais concreto. Isso seria uma proposta de emenda, né? Sim, foi o que a gente tentou colocar, para já ir sair daqui
Né? Se alguém que tiver alguma dúvida, Na se- Você quer Na falar, Marcelo? realidade, não seria uma proposta de emenda, né? Porque a emenda a gente só faz após o Não, projeto estar aqui. é a mesma coisa que a gente. É uma sugestão. É uma sugestão para o projeto ser adaptado para Exatamente. voltar Da já mesma- desse jeito. Da mesma forma que o jurídico está fazendo as suas Sugestões, sugestões, a e as comissão suas faria. indicações, a comissão também aproveitaria esse momento, já que o projeto volta para a prefeitura, para também fazer algumas sugestões que aí vai de uma análise da prefeitura Do municipal, executivo, né? se vai Certo. voltar para cá com essa sugestão aceita ou não, mas é uma sugestão e deve ser encaminhado. Mas o vereador tem por escrito? Explicado? Essa Tem. sugestão tem, né? Isso aqui é só um esboço, Ah, tá. mas eu tenho tudo com mapa, tudo certinho. Só por. Eu imaginava que hoje teria alguém Da prefeitura. da prefeitura. Eu imaginava que seria isso. Essa proposta, então, todos são de acordo? Se alguém quiser algum questionamento, eu Porque como é eu tô à sugestão, a disposição. sugestão ela tem um caminho diferente, já pode ser aceita ou não. né? Sim. De ordem. Eu acho que o caminho nosso é justamente acatar como sugestão. A gente vai discutir, a gente não tem elementos técnicos para isso, né, nesse momento. Eu estou só Então, apresentando a gente acata isso a decisão, porque a sugestão. Quem quiser, meu gabinete está aberto para verificar. É que eu pensei que estava algum representante aqui para colocar. Então, como não tem, só estou dando. Eu penso que especificação. no segundo momento, quando o projeto retornar, suponhamos que ele retorne sem contemplar a sua sugestão. Mais uma vez, nós vamos ter a oportunidade de conversar com os técnicos aqui e perguntar por quê, e ele vai poder ter uma resposta. A razão de por que não foi implantado. E aí, se não houver concordância ainda do vereador, cabe a emenda, como o vereador Marcelo Cross está lembrando. Se me permite, o vereador também, de repente, o vereador também pode se deslocar até a prefeitura, lá no departamento, lá, e tentar explicar, vender o peixe, quem sabe. Não, sim, eu só queria. Eu acho estou que- propondo uma emenda para mostrar para vocês que existe esse interesse, né, não só de uma pessoa, como de várias pessoas, não estou pegando. E vai, no meu ver, foi bem aceito por mim, porque eu acho que isso aí é um modo de Itajubá crescer. Então, para transformar essa área. Para quem, rapidamente, na área do Zeus, são lotes de 500 metros quadrados. Só pode ter lote de 500 metros quadrados. E na área de interesse social, é de 250. Né? No mínimo de 125 metros até 250. Então, quer dizer, dá uma abrangência maior. Não só para uma pessoa, como para várias pessoas, para tentar o aumento de habitacional em Itajubá. Ok. Todos estão de acordo? Encaminhamento, então, está aprovado. Bom, agora, Débora, como nós não temos mais leitura do parecer, Senhor presidente, tem Pois ainda não. mais uma sugestão, que foi encaminhada lá na secretaria pelo vereador Santos. Até tem um ofício de encaminhamento aqui, só que ele mandou para a secretaria, para a diretoria lá. Então ficou na minha mão. Sobre a reunião do dia 9, aquela que passou, apreciaria que as comissões permanentes analisem também algumas observações feitas pelo engenheiro André Luiz de Paula Marques, do projeto de lei complementar 100, principalmente em relação à lei complementar 08. Assim sendo, enviem em anexo cópias das páginas 56, 67, 67 e do relato também citado pelo engenheiro para verificação a partir do item 9. Na oportunidade, chama a atenção para a questão da linha L, que foi exaustivamente discutida na gestão anterior, inclusive em audiências públicas. Aí ele enviou aqui, que são as sugestões dele, tiradas desse engenheiro, André Luiz de Paula Marques. Tem outra também, o procedimento vai ser o mesmo, né? Vamos Sim. encaminhar, a prefeitura avalia e reencaminha para nós ou não aceita também, né? Tem as sugestões também Da ENAI. da ENAI. Então, é isso que eu ia falar agora. Temos aqui dentro do projeto também, que foi recebido, sugestão, a ENAI recebeu um projeto, uma cópia do projeto, fez uma análise e mandou algumas sugestões também. Eu queria saber também dos senhores se essa sugestão também vai ser enviada. Eu proponho que seja enviado também, assim como as forma. Tudo contribuição. Na minha concepção, eu entenderia que
interferências, né, de poder dessas entidades, tudo deveria ser feito na audiência pública. Mas nada impede que encaminhe agora, né? Exatamente, se conseguir. Senão, depois, na audiência pública, cria um debate e uma discussão mais profunda. Porque eu disse em algum momento que eu tive o privilégio e as penas também de ter sido presidente da primeira legislação do plano diretor, né, lá em 2003. Nós fizemos, acho que 6 audiências, mas audiências verdadeiras, com um grupo de trabalho, e foram muito intensas e muito quentes, né, as discussões foram quentes. E havia, naquele momento, a aquiescência do Executivo de que todas as emendas seriam acatadas. Então, todas as emendas que nós pegamos lá, nós colocamos no plano diretor. Então, foi fácil, né, o debate acontecia dentro do auditório lá do Aro, e tudo que foi aprovado lá foi aceito pelo município. Quer dizer, foi bom por causa disso, né? Você criou um debate entre as entidades, todo mundo que participou, e foi tudo acolhido dentro do plano diretor. Depois nós tivemos aquele problema de percurso aí, que não teve revisão, não teve um monte de atividade. De qualquer forma, a gente pode encaminhar como sugestão, se não for aceita pelo Executivo, no momento da audiência pública, cada um vai usar, né, da sua força, do seu momento. E é bom também que o próprio Executivo toma conhecimento do análise para poder até na audiência pública, se for o caso, deixa debater. só uma dúvida. Se o Executivo não aprovar nenhuma dessas emendas, de qualquer maneira ele vai ter que vir aqui para... Por enquanto, seria só sugestões. Se Não, aí a sugestões. emenda, Não, mas- mesmo que ele não aceite, se você entra com a emenda no plenário e ela for aprovada pelo quórum, ele é obrigado a engolir. Aí é outro debate. Ou vetar, né? Aí é outro debate. Aí pode vetar lá em cima. Não, sim, eu só quero entender. Essas são sugestões, correto? São sugestões de alteração. Essa sim vai ser alteração, não vai ser uma simples redação. Vai ser uma alteração. O que eu quero dizer é o seguinte: a próxima reunião que estiver aqui já vai vir com alteração das redações propostas pelo jurídico, Isso. que é uma coisa básica, e ele vai acatar as nossas sugestões ou não. Ou não. O que eu quero propor é o seguinte: vai ter que vir pessoas do Executivo explicar por que não acatou. É isso? Sem dúvida. É isso que É vai ser a lógico, quando reunião. chegar lá, o Executivo tem outro plano para essa Não, área eu estou aí. falando antes da audiência pública. Não, eu concordo com você. Antes de Tá protocolar. certinho. Tá certinho. Antes de protocolar Porque o o que pode substitutivo. acontecer? Isso vai chegar na prefeitura, a prefeitura pode ter um plano macro de ocupação daquela área e vai te convencer que essa área não seria isso a prioridade do município. Não estou falando do meu projeto. Não, mas estou em si. explicando o seu. Né? Vai dizer, ó, Fabrício, aquela área que você está planejando, que nós temos outros planos, e vai te justificar. E aí eles vão ter essa justificativa que nós vamos querer ouvir. Né? Eu acho que vai ser assim Não, o é isso. procedimento. Eu quero saber Né? Não, é mas isso tudo que bem. vai acontecer, né? E junto com a sua, nós Tanto vamos no encaminhar 100 todas. quanto no 101. Isso. Ok? Daremos prazo para o retorno? Eu não sei como é que funciona a prazo, porque o interesse é deles também. Eu Então, acho que eles querem correr mais que nós. eu acho que uns 15 dias úteis eles devem fazer essa alteração. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Vereador Zé Maria. Boa tarde, vereador Kleber Davi. Presidente, né, dessa reunião conjunta de comissões de trabalho. Eu penso que o plano diretor é um dos projetos mais importantes que nós vamos estar votando nessa casa, no nosso mandato. Já dizia assim no mandato passado. E participei intensamente das assembleias, ouvindo a população nos bairros, que foi feito pela Prefeitura Municipal as audiências públicas. E aqui nessa casa causou um clamor dos vereadores que seria o projeto da nossa vida que nós estaríamos votando. E até hoje nós estamos esperando esse projeto da nossa vida. Uma novela que não tem fim. Então eu gostaria de pedir aqui
para o presidente das comissões, que nós trabalhássemos com afinco mesmo, para que nós, juntamente com o Executivo, fizemos esses estudos, esses trabalhos, mandamos essas sugestões lá para o Executivo para analisar. Talvez algumas ideias não passam, porque lá eles têm outros planos, em cima de lei, em cima de meio ambiente, um monte de exigências. Então, participei ativamente, como presidente da Comissão de Obras, falando muito sobre a linha L, essa bendita linha L, que voltou de novo aí, na pauta aí. Nós trabalhamos intensamente, vereador Marcelo Kraus. Gostaria de propor. Teve o problema das casas geminadas. O cartório não estava querendo fazer o registro desses imóveis. Então, teve umas adequações. E, vereador Marcelo Kraus, nós trabalhamos muito intensamente, e foi uma parceria de sucesso. Nós trabalhamos conjuntamente, uma contribuição fenomenal, inclusive foi matéria de moção congratulatória desse vereador que vos fala, aqui nessa casa, para os integrantes da ENAI, do CRES e do CREA. Então, aí eu vi a proposta, foi mandado só para a ENAI, só o plano diretor, a nova revisão? Não foi mandado para o CRES e para o CREA também? Ô Zé, só interrompendo, não foi mandado para ninguém. Eles vieram até aqui, então o interesse foi deles. Quem veio até aqui foi interessado. Ninguém foi na instituição pedir. Tá, só para esclarecer. Então, eu vejo que nós somos leigos no assunto. Não adianta a gente falar que a gente sabe tudo de plano diretor, porque olha o calhamaço de papel que tem aí. Tudo envolve leis ambientais, lei de patrimônio histórico, zoneamentos, tem a lei de vários tipos, que eu não me recordo agora. Então, é bastante complexo. Então, pensando que o trabalho apenas está começando. Vai ter muito trabalho pela frente. Até eu gostaria só de esclarecer, depois de feito essas sugestões que vão lá para o Executivo, vai voltar novamente para essa casa. Sim. E já está marcado já audiências públicas, qual mês que vai ser? Até para porque, apresentação se vier do como novo plano? substitutivo, o projeto vai dar entrada novamente, vai para as comissões, o jurídico vai analisar o substitutivo, aí que nós vamos marcar essas reuniões aí. Então, só no ano que vem. Não, no ano que vem não. O que está faltando, se me permite, os vereadores, é o seguinte, no meu entendimento, falta uma explicação didática do plano diretor. Isso que não é um bicho de sete cabeças. É importante. Só que também chegar aqui, soltar um calhamaço de folha desse para todo mundo ver aqui, sem esse conhecimento técnico, entre aspas, que ninguém tem, é difícil. O que eu acho que deveria acontecer, na minha opinião, é uma semana de explicação plano diretor por parte da comissão técnica da prefeitura. De que forma? Vereadores, se possível todos, reúne aí 2 horinhas, 1h30 por dia. No primeiro dia vamos falar de macrozoneamento. O que o plano diretor hoje é de zoneamento? O que é a proposta nova? Só do zoneamento, das zonas. Depois vamos falar lá das áreas especiais, de interesse social, que você falou, 1, 2, 3, interesse econômico. Explique o que é isso. E, por último, vem falando exatamente o que vai acontecer com essas mudanças. Por exemplo, os loteamentos vão ter vias de 11 metros, vias de 7 metros, o que é isso, por que é de 11 metros, por que tem que ser de 11, não pode ser de 7. Essas explicações bem simples, eles vão ter esse entendimento inteirinho, o que é o plano diretor, do macrozoneamento, das áreas especiais, quais são elas, e depois... em questão da expansão de loteamento, expansão urbana, essas vias, o que é o interesse, quais as modificações, afastamento,
Por que que o afastamento tem que ser 2,40 metros, em outro lugar tem que ser 3, passeio tem que ser 2 metros, 1,5 metro? Essas pequenas... Porque eu fui numa reunião desse tipo aí, feito por essa empresa que fez o plano diretor. Lá na prefeitura, há 2 ou 3 anos atrás, não me lembro quanto tempo, faz tempo. E a explicação foi maravilhosa, certo? Bem clara. Olha, gente, é interessante ser 3 metros, afastamento, que é por isso, explica as razões do porquê. Nós não tivemos essa Só explicação para aqui por somar, parte da comissão. Luiz Gonzaga, o Rabone, ele trazia os slides aqui para nós e apresentava para nós, Eu vi. dentro do plano diretor, as mudanças, aonde poderia ser, onde não poderia ser. Daquela forma não dá, vereador. Eu acho que ficou muito pesado, porque ele chegou aqui, abriu um monte de mapa, certo? Foi respondendo perguntas assim, cada um com o seu interesse de perguntar aí, de resposta e tal, e não houve entendimento do que é o plano diretor. Esse Porque entendimento seria é preciso importante ter. esse entendimento para os vereadores, até no momento de fazer uma votação, de entrar com emenda. Por que, vereador Kleber Davi? As pessoas cultas e os engenheiros, donos de imobiliário, fazem as perguntas para a gente. Pergunta? Nós teremos que saber lei tal, saneamento tal, e aonde pode, onde não pode, construção com pilotis, sem pilotis, obedecendo lá a faixa de marinha, a altitude lá. Então, então tem muitas coisas que vão ser perguntadas, inclusive na audiência pública, senhores, que eu participei aqui, tinha gente sentada até no chão aqui, ó. Que tem muitas pessoas que estão interessadas, porque a cidade está parada, está precisando desse plano diretor que vai dar um norteamento, né, para a cidade, né, para onde ela vai crescer, tudo isso aí. Então, seria importante, Luiz Gonzaga, esse esclarecimento. Eu acho. Outra Pra coisa, todos. é questão também da área de perímetro urbano, que pelo que eu estou prevendo aqui vai ser bem, né, alterado. Aí, essa explicação, por que essa área vai ser ampliada até tal lugar no perímetro urbano? O que implica sair de zona rural para perímetro urbano? Quais as vantagens, quais as desvantagens? Isso vai implicar em quê? Eu acho que essas perguntas, aí sim, então, primeiro, enquanto eles estão trabalhando o plano lá, essas melhorias no plano, mas tem que ser feito, eu acho que caberia aí uma semana, só vocês, sem ninguém de fora. É uma explicação, mas não chegar aqui e despejar o mapa com tudo aí, que ninguém vai entender nada. Vinha assim, ó, hoje nós vamos falar de zoneamento. Quais são as zonas, antes e depois. Sempre o antes e depois. Né? Tá, agora o que vai acontecer? O zoneamento está assim, vai ficar assim. Né? Por que vai ficar assim? As áreas de interesse, as AIAs, ESAs, é assim, interesse ambiental, interesse social, é assim, vai ser assim. Né? Porque você vai ver aqui na Lei Complementar 101, eu mostrei, eu acho que foi o vereador Molina, tem uma página lá que está sem definição. Um quadro lá, vários itens sem definição como que você aprova uma coisa sem definição? O engenheiro veio aqui e falou para mim, falou, isso aqui já está errado. Aprova sem definição, na hora que eu for aprovar meu projeto lá de loteamento, eles vão falar assim, mas isso não tem como aprovar porque não está definido. Ele falou isso para mim. Eu até falo quem que é, o Luiz Antônio, que foi prefeito de Poços de Caldas, é um empresário aí que faz vários investimentos aí Então, de loteamento. Ele fez essa pergunta para mim, eu não sei responder essa pra que você está falando já está na pauta. Se não tiver na pauta, já coloca agora, já manda para eles. Tá aqui. Não, estou falando se já está. Já manda para eles fazer a correção. Podemos fazer uma pergunta para eles também. Outra coisa que eu entendo todo mundo falando da importância do plano diretor, de tudo mais. Eu entendo também que tem que vir um especialista para vir aqui na Câmara. Mas eu acho que é o seguinte, aí cabe a nós, vereadores, o José Maria tá falando, né, colocando nessa pauta da especificação, que a gente realmente tem que entender, mas eu acho o seguinte, esse plano entrou desde o ano passado, está desde o ano passado. E estou falando da minha parte.
não está sendo uma coisa em vão. Fomos até BH para saber do plano, eu, o vereador Marcelo, o vereador Molina, o vereador Chico, para saber como que foi feito o plano diretor. Não é à toa que todo mundo estava questionando que está faltando isso. Não está, o plano diretor está correto, só falta algumas análises, o porquê. Então, eu acho o seguinte, temos que estudar o plano para, pelo menos, a pessoa que vier aqui, a gente tem que basear alguma coisa. Porque se ele vier aqui e nós no mínimo, a gente chegar aqui e falar, peraí, eu tenho uma dúvida sobre isso. Por que está assim? Porque senão vai ser igual o Zé Maria falou, só o ano que vem. Porque vai para a audiência pública, nós que somos as pessoas, quer dizer, nós estamos representando a população, mas quem vai mandar vai ser a população lá. E a população lá vai vir só de interesse público. Cada um com seu interesse. Aí a gente vai acatar ou não? Então, acho que tem que sair daqui uma coisa bem clara, bem correta, né? E plausível para chegar no plano diretor e numa audiência pública, mostrar para a população. Aí a gente vai ver se a população está falando que é interesse deles ou realmente é interesse da cidade de Itajubá. Então, acho que isso cabe a todos os vereadores fazer isso. Só para ilustrar o que eu disse, olha aqui, 101. Esse mapa aqui de áreas de zonas, as áreas especiais, os parâmetros da área mínima do lote, 250 metros, 20 metros, tal, e vai falando para cada tipo de zona, a área mínima que é. Aí vem aqui, área máxima do lote, sem definição, sem definição, sem definição, só na área social 1 que tem definição, na área social 2 sim, o resto não tem definição. Essa definição não tem mesmo, porque vai fazer depois, vai ter definição depois, essa pergunta. Então já coloca isso, uma sugestão para levar para... Ô, Luiz, só para a gente organizar e também liberar o pessoal das comissões, fica decidido que nós vamos encaminhar da forma que foi dito aqui, todas as propostas, sugestões para a Prefeitura. Vamos pedir para ele legislar. Nós estamos aqui com o líder do prefeito também, que tem interesse, né, de que isso tramite o mais ágil possível, até porque, como diz a Maria, vai ser um orgulho para essa Câmara poder aprovar esse plano diretor, né, que já vem se arrastando há muito tempo. Então, só para a gente liberar, todo mundo está de acordo que a gente faça esse procedimento, e para a gente liberar as outras comissões, você cuida disso para nós, né? Já que Vossa Excelência falou em orgulho, o primeiro plano diretor coube uma placa de inauguração dele lá. Está lá embaixo. Tem placa aqui? Tem. Tem uma placa lá do plano diretor. Eu estou ruim disso aí. Tão importante ele é. Então, realmente, é um orgulho mesmo. É um privilégio, digamos assim, essa Câmara estar aprovando o plano diretor. Então, por isso que eu digo, volto a repetir, o entendimento do plano diretor mínimo necessário é preciso. Logicamente, que tecnicamente, ninguém precisa sair daqui doutor em plano diretor, mas tem que entender o que é um zoneamento, o que são as áreas, para que servem as áreas, isso teria que entender. Beleza, vamos decidir sim, então, para a gente liberar as outras comissões. Eu só queria registrar a presença dos membros das comissões. Essa reunião foi conjunta da Legislação e Redação, Comissão de Obras, Comissão de Finanças e Meio Ambiente. Nós tivemos presente o vereador Molina, Renato Moraes, Wilson do Povo, Fabrício Machado, companheiro Sebastião Silvestre, Marcelo Kraus, Tenente Melo, José Maria, o famoso José Maria Bom. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu peço só que a Comissão de Finanças continue um pouquinho, que tem um parecer pequeno para ser lido. As outras comissões estão liberadas. Renato, Wilson, Fabrício, se quiser ficar também, Fabrício. Fica no 2, tá bom. Só a Comissão de Finanças, só um pouquinho. adendo. Nós não ouvimos aquela voz estonteante, né, do vereador Marcelo Kraus. Sentimos falta. Aquela voz super de voz veludo, potente, macia. Aquela voz de locutor apaixonado. Muito obrigado a todos, gente. Vamos, então, continuar com a Comissão de Finanças para agilizar isso aqui. Comissão de Finanças aqui representada pelo companheiro Sebastião Silvestre. Continua, Sebastião? É rapidinho. Vereador Molina também, se quiser continuar, Molina. Comissão de Finanças também, se quiser continuar. Fabrício Machado, Zé Maria Bom. As comissões estão tudo em peso aqui, né? Eu vou só pedir um pouco de silêncio para vocês, vou pedir para a técnica administrativa Débora. Zé Maria, eu vou pedir para ler um parecer aqui, deixa só para a gente acelerar e liberar o pessoal aqui. Parecer ao projeto de lei 4.286, por favor, Débora.
Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.286. De autoria do chefe do Executivo Municipal, objetivando cumprir o devido processo legislativo, está sendo submetido à apreciação da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de lei 4.286, que autoriza a delegação, por meio de parceria público-privada, dos serviços de iluminação pública no município de Itajubá, incluindo o desenvolvimento, a modernização, ampliação, operação e manutenção da rede de iluminação pública. No caso em tela, conforme exposto no artigo 1º do projeto, a modalidade utilizada será de concessão administrativa, que é um contrato administrativo de objeto complexo que impõe a um particular obrigações de dar e fazer direta ou indiretamente em favor da administração pública, mediante remuneração total ou parcial proveniente dos cofres públicos. Apesar de não trazer maiores explicações sobre a parceria pretendida nos termos do artigo 1º, verifica-se que o objeto é composto do serviço de iluminação pública, incluídos o desenvolvimento, a modernização, ampliação, operação e manutenção da rede de iluminação pública, ou seja, inclui, a princípio, trabalho em todo o parque de iluminação municipal em ampliação, fornecimento de bens, manutenção e operação, não se caracterizando por um serviço comum. Em nosso entendimento, fora as informações já colacionadas ao parecer, essas informações legais são salutares para análise e deliberação da proposta. Diz o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal, é vedada a celebração de contrato de parceria público-privada, cujo valor do contrato seja inferior a R$10 milhões, cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos, que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obra pública. Considerando que são condicionais legais para aprovação e consequente contratação via parceria público-privada, entendemos que as informações contidas no citado parágrafo 4º são requisitos obrigatórios no projeto em tela, eis que são parâmetros específicos relacionados às peculiaridades do município e de acordo com a necessidade local. Caso entendam o contrário, que essas informações ao menos constem no projeto. Num simples raciocínio, é possível levantar algumas indagações sobre o tema, quais sejam: o futuro contrato de parceria atingiria o valor mínimo expresso na lei federal? Caso ultrapasse, qual seria o valor? Os valores arrecadados pela COCIP seriam suficientes para a parceria pretendida? Em relação ao valor planejado, qual seria a vantagem em relação aos recursos gastos atualmente? Caso precise de algum complemento, iria impactar nas peças orçamentárias e consequente execução orçamentária? Existirá aumento de tributo? Qual será a taxa de retorno do investimento? Necessita de impacto financeiro orçamentário exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a receita corrente líquida, caso necessite de complemento? Além dos valores contratuais, importantíssimo a nosso ver seria a questão do período da parceria pretendida, que deverá constar expressamente na lei em tela, pois através do período será possível realizar diversas variantes e o próprio planejamento em si, evidenciando as vantagens financeiras ao longo do período da parceria. Considerando as diretrizes expressas na lei, apesar de ser exigida na contratação, entendemos que algumas dessas informações também deveriam estar acompanhadas do projeto de lei 4.286 e serviriam de justificativa para a autorização pretendida. Das 7 diretrizes expressas, em nosso entendimento, ao menos a demonstração sobre a responsabilidade fiscal na celebração e execução da parceria, a transparência dos procedimentos e das decisões, a sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria deveriam estar acostadas ao projeto. São informações importantes para análise e posterior deliberação plenária. Por fim, também a título de informação e auxílio na apreciação e debate da proposta, importante que sejam acostados ao projeto documentos contendo informações sobre o plano de trabalho realizado pelo Executivo em relação ao planejamento no Parque de Iluminação Municipal, se houve o devido chamamento público de empresas interessadas em realizar os estudos e projetos referentes ao objeto da parceria público-privada, com a respectiva autorização, estudo projeto demonstrando a viabilidade técnica, econômico-financeiro, jurídico-legal e ambiental para a implantação e contratação do objeto, documentos comprobatórios sobre a audiência pública, caso tenha ocorrido, e ampla discussão com a sociedade interessados pelo assunto. No caso de Itajubá, existirá um conselho gestor desse programa específico de parceria público-privada ou algum órgão equivalente que realizará a mesma função.
Quadro comparativo com informações sobre a atual realidade financeira referente à iluminação e à projeção, caso seja realizada a parceria. Vantagens e desvantagens. No caso do artigo 1º, objetivando evitar questionamento ou mesmo a inaplicabilidade necessária da lei federal, entendemos pertinente deixar consignado ao final que a parceria público-privada ocorrerá nos termos da Lei 11.079. Em relação ao parágrafo 1º, artigo 2º, sem adentrar no mérito da pretensão legislativa, sugerimos que seja alterado o termo mecanismo para instrumento, que, a nosso ver, se coaduna melhor com o texto. Já em relação ao contido no mesmo parágrafo, considerando não existir qualquer informação no projeto, vale questionar o chefe do Executivo se não seria mais adequado a criação de um fundo para a finalidade pretendida. No artigo 5º, diz que, para atender os objetivos desta lei, fica o Executivo autorizar a prever a referida contratação nos instrumentos de planejamento municipal, em especial PPA, LDO e LOA. A nosso ver, descabida tal autorização, porque toda e qualquer contratação deve estar obrigatoriamente amparada na LOA, pois já ocorre da obrigatoriedade constitucional e legal. Nesse caso, em homenagem ao princípio da exclusividade, a alteração deverá ser realizada através de lei específica e na forma do artigo 165 da Constituição. São normas de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, com alterações necessárias antes da realização ou contratação da parceria. Por fim, em obediência ao parágrafo 4º, artigo 2º da Lei 11.079, importante constar entre os dispositivos do projeto o período pela prestação do serviço e o valor que se pretende contratar. Voto dos relatores. De todo o exposto, mesmo entendendo que o instrumento via parceria público-privada, através da concessão administrativa, seja adequado ao caso, no desenvolvimento, na modernização, na ampliação, na operação e na manutenção da rede de iluminação pública do município, para regular a tramitação do projeto 4.286, nos termos dos diversos aspectos destacados no presente parecer, deverão ser acostadas ao processo informações complementares para auxiliar sua apreciação, além de correções, adequações ao texto do projeto. Somente após as correções e realizada a juntada dos documentos complementares, o projeto estaria com informações suficientes para discussão, passando a estar apto ao regular trâmite e consequente deliberação meritória. Itajubá, 24 de abril de 2018. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Bom, mais uma vez, o parecer acho que fica prejudicado. Vereador Molina. Eu só queria fazer uma colocação. Boa tarde a todos novamente, né? O parecer enumera uma série de questionamentos que teriam sido respondidos facilmente se, junto com o projeto, viesse aquele material que a Prefeitura disponibilizou para as audiências públicas, né? Para a audiência pública que teve. Então, era um material de 476 páginas, se não me falha a memória, e também o resultado da audiência pública. Tudo isso o Executivo já tem em mãos. Eu não sei se eu entendi bem a razão de não ter vindo isso. Eu estava comentando com o vereador Renato que o tipo de concessão que está sendo feita é a concessão administrativa. E tem um segundo tipo, que é a concessão patrocinada. A diferença é que a patrocinada, além da COSIP, teria que haver um investimento maior do poder público, né? Então, aí se chama patrocinada. A patrocinada exige, de fato, uma aprovação legislativa. A administrativa, não. Então, eu tenho a impressão que o Poder Executivo mandou o projeto de lei, talvez por não ser necessária a aprovação legislativa, não mandou todos os detalhes. Mas, uma vez que mandou o projeto pedindo autorização, isso é bom que tenha pedido, porque aí amplia as discussões e tudo mais, né? Teria que mandar tudo. Então, infelizmente, ficou prejudicado. Eu pedi para a gente agilizar, né? Ela mesma deu a sugestão de agilizar e trazer hoje, né? Ao invés de deixar para a semana que vem, porque nós damos uma oportunidade do Executivo cobrir essa falha aí e mandar o mais rápido possível toda essa documentação que eles já têm com facilidade lá. Aí a gente vai poder dar continuidade. O projeto está pronto, mas todos os questionamentos que são ali colocados são questionamentos que o nosso departamento jurídico não teve como avaliar nada, porque não se fala do valor, não se fala dos 25 anos, não se fala nada. O projeto em si não se fala isso. Mas a minuta de contrato e tudo que... Tem tudo isso. Tem tudo isso, enfim. Então, é só juntar esses documentos e estará pronto para a gente discutir, né?
Bom, continua a discussão. Presidente, Ô, Luiz, só permite- mais uma orientação também. A gente não aprova o parecer e devolve para correção? A prova Da só mesma o parecer, forma também, né? o parecer do relator é enviado pela comissão para fazer justamente essas E retornar modificações aí. posteriormente. Mas Ó. eu entendo também, senhor presidente, que esse é um outro projeto no nível assim, bem altíssimo, né? Que caberia também alguém do executivo nas comissões Não, mas fazer uma tem, explicação detalhada. tem planejado aí uma audiência pública pelo legislativo também, Para esse projeto. para esse projeto também, que é um projeto que envolve uma monta financeira muito alta, né? Exato. Então, Mas, há de planos repente, também Até de- antes dessa audiência pública, de abrir para o povo perguntar, de repente, uma reunião com vocês aí do técnico lá, que pudesse explicar na prática. Eu tive na audiência pública, acho que o Molina estava lá também, né? Aí vocês já sabem. Mas não foi uma audiência pública muito esclarecedora, primeiro porque o ambiente, o som não estava bom, e acabou tendo conversas muito pessoais. Sim. Mas era uma oportunidade para quem quisesse tirar dúvida, né? Então, o presidente, eu acho que eu volto a falar a mesma coisa que eu falei, que o Molina, né, para ele vir explicar para a gente estar num nível de aceitação e de conhecimento. Porque uma coisa é você ler e entender, outra coisa é o cara colocar em prática. O Molina me deu uma semi-aula, vamos dizer assim, disso aí, mas foi rapidamente. Não, mas vamos Eu pedir, sou sim, de é acordo bom com o pra que ele nós. falou, mas eu preciso ter uma coisa concreta. É outro projeto de grande, que nos vai dar 25 anos aí, entre aspas, de uma empresa, como acontece com outras aí. Envolve mais de 100 milhões. Então, É eu um acho valor- isso para a gente ter uma base. Vamos sim. Então, eu acho do mesmo jeito que foi o projeto 100, a Lei Complementar 100 e 101, que faça isso também. A gente faz e, na volta, a pessoa vem explicar, se possível. Muito boa ideia. Né? Vamos fazer isso Correto? também. O líder do prefeito é bom estar ciente Nos disso ajudar, né? para ajudar, para vir trazer. Explicar, acho boa ideia. Bom, continua a discussão. Então, é aprovação. Pois não, Wilson. Estou esperando acordo recolher, né, para fazer a primeira análise, para depois voltar. A proposta é essa, retornar. Tá ok? Ok? Então está aprovado. Agradeço então a presença de todos e declaro encerrada essa reunião. Boa tarde a todos. Ok.